Física. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver a continuação de cinemática. Vamos trabalhar com um movimento uniformemente variado. Bom, o movimento uniformemente variado se caracteriza pelo seguinte: a velocidade do móvel, ela muda com o tempo. E quem dá a mudança, essa mudança de velocidade, quem fornece isso é uma grandeza que nós conhecemos por aceleração. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado, né, é um movimento em que a velocidade varia de forma linear com o tempo. Tá? No exemplo aqui, nós podemos ver um carrinho, tá, saindo com uma velocidade inicial de 160 km por hora. Ele percorre em 5 segundos uma determinada distância e chega a uma velocidade final nos 5 segundos de 260 km por hora. Ou seja, ele varia a sua velocidade, né, a cada segundo de 20 km por hora. É a variação da velocidade em cada segundo. Então, passando sempre cada segundo, essa velocidade vai variar 20. Então, vocês têm um movimento uniformemente variado. Essa variação pode ser positiva, ou seja, aumentar a velocidade com o tempo, ou seja, o móvel está acelerando, aumentando esse modo da velocidade, ou ele pode também diminuir esse modo da velocidade, uma aceleração negativa. Aqui temos mais um exemplo. Então, o móvel sai a 20 metros por segundo de velocidade, né, no tempo zero, e após 1 segundo ele está com 15, depois com 10 metros por segundo, depois com 5 e assim por diante, depois zero. Aqui ele parou, a velocidade zero, né? Então a gente observa o seguinte, que ao passar de 1 segundo, né, a velocidade diminuiu 5 metros por segundo. Tá? Então, cada segundo que passa, a velocidade está diminuindo 5. Ó. Certo? Então, esse é o valor da aceleração do móvel. Então, aceleração menos 5 metros por segundo ao quadrado. O módulo da aceleração é calculado bem facilmente, fazendo o seguinte: tu pega a velocidade final menos a velocidade inicial a um determinado intervalo de tempo e divide pelo intervalo de tempo. Então, observe aqui, ó, pegando esses dois primeiros intervalos de tempo aqui e aqui, ó, perdão, eu tenho a velocidade final, né, 15 menos a inicial, 20, dividido pelo tempo gasto, 1 segundo. Ou seja, 15 menos 20 dá menos 5, dividido por 1 dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Porque essa unidade é a unidade de aceleração no sistema internacional. Aqui nós temos velocidades, ó, metro por segundo, e aqui embaixo nós temos segundo. Então, quando eu divido metro por segundo, dá metros por segundo ao quadrado. É a unidade da aceleração.
Bom, quando a velocidade e a aceleração do móvel, tá, estão no mesmo sentido, o que significa dizer isso? Significa dizer que tem o mesmo sinal, tá? Essa observação, mesmo sentido, quer dizer mesmo sinal. Ou seja, as duas positivas ou as duas negativas. Então, observe aqui nesse primeiro referencial aqui. Eu tenho as posições na estrada, ó, 0, 1, 2, 3. Então, para cá, as posições são positivas, tá? E para a esquerda, as posições são negativas. Então, como velocidade e aceleração apontam no sentido positivo, ambas têm o mesmo sinal positivo. Então, aqui, ó, o módulo da velocidade aumenta com o tempo, tá? Então, quando os dois sinais da aceleração e velocidade são iguais, então o módulo de V aumenta com o tempo. Então, aqui a velocidade está aumentando no sentido positivo. No exemplo de baixo, nós temos o seguinte. Veja que a posição aqui, ó, da estrada, positivo é para a direita e negativo é para a esquerda. Então, observe que os dois vetores V e A, tá? Velocidade e aceleração, estão apontando no mesmo sentido, no sentido negativo. Então, a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, mas estão no mesmo sentido, tem o mesmo sinal, então esse movimento aumenta o módulo da velocidade com o tempo. É um movimento chamado acelerado, tá? Então, esse é o caso do movimento acelerado, tá? Esses dois casos aqui, então. Movimento acelerado. Ok? Então, mesmo sinal de aceleração em V indica que o movimento é acelerado. Agora, como nós vimos já em movimento uniforme, né? O móvel que tem velocidade positiva, tá? Quando eu trabalho com velocidade, se a velocidade é positiva, daí a gente diz que o movimento é progressivo. Isso quer dizer que o móvel ele está avançando na minha estrada. Ele está indo no sentido positivo do referencial. Tá? Ele está caminhando, está andando nesse sentido. Tá? E quando o móvel anda no sentido negativo do referencial, que nem esse exemplo de baixo aqui, tá? O móvel está andando para cá. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que ele tem velocidade negativa, então ele faz um movimento retrógrado. Também pode ser chamado de regressivo esse movimento também. Tá? Então, o móvel de baixo está fazendo um movimento retrógrado. O móvel de cima, movimento progressivo. Então aqui nós temos a seguinte situação agora, né? Nós temos dois móveis, né, com velocidades e acelerações em sentidos contrários. Veja que a velocidade aponta num sentido e a aceleração no outro, tá? Em sentidos contrários. Então, quando a aceleração e V estão em sentidos contrários, a gente chama que esse movimento é retardado, tá? Quando V e A têm sinais contrários, ou seja, sentidos contrários no referencial.
Por exemplo, aqui, ó, no primeiro exemplo, vocês observam que, né, a minha estrada, o positivo é para direita. Vejam que a velocidade do móvel está apontando para a direita. Então, ela é positiva. E a aceleração está apontando para a esquerda. Ela é negativa. Isso quer dizer o seguinte, que o móvel está andando para a direita, mas a aceleração vai fazer ele parar e voltar para andar para a esquerda. Então, o móvel vai diminuindo a velocidade, daqui a pouco ele para e volta. Então, ele faz isso. Tá? E a gente diz então que esse movimento é retardado por conta dos sinais diferentes de velocidade e de aceleração. Mas no momento inicial o móvel está indo para a direita, então no momento inicial ele é progressivo e retardado. Quando ele for para a direita aqui, ele está sendo progressivo. Depois ele vai parar e vai voltar. Aí nesse caso ele vai ser retrógrado. Então ele tem um trecho, né, retardado, e depois que ele passa a ser retrógrado, esse carro passa a ser acelerado, que aí mudou o sentido da velocidade. Aí os dois apontam para o lado esquerdo. Tá? No de baixo, nós temos uma situação similar, né? Só que ao contrário. Agora, o móvel está com a velocidade negativa para cá, né? No sentido negativo do referencial, e a aceleração aponta ao contrário. Isso quer dizer que, no primeiro momento, o móvel vai movimentar para cá, até parar. Aí, quando ele para, ele vai fazer a volta e passar para o outro lado. Enquanto ele faz o movimento aqui de retrógrado, né, com a velocidade negativa, então aqui é retrógrado e retardado. Tá? E na volta, então ele vai, agora a velocidade vai mudar para a direita, vai ser positiva a velocidade acompanhando a aceleração. Então, na volta ele vai ser acelerado. Ok? Então, todo no movimento que começa retardado, né, ele para e passa a ser acelerado. A aceleração faz com que ele mude o sentido da velocidade. E quando o móvel para, vocês vejam que ele é velocidade zero. Tá? Então, quando o móvel para, a velocidade é zero. Ok? Bem, então, repassando tudo que nós falamos, né? Então, quando a velocidade é positiva, né? Quando a velocidade for positiva, ó, o móvel faz um movimento progressivo. Então, o sinal da velocidade tem a ver com o nome progressivo e retrógrado. Quando a velocidade do móvel é negativa, a gente chama que o movimento é retrógrado. Então observe isso daí, né, pessoal? Não vão se confundir, tá? Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Se tu tiveres, né, os sinais iguais, tá? Então observe aqui, ó, sinal positivo e positivo, ó, dois sinais iguais, tá? Então a gente chama isso de acelerado, tá?
Então eu olho o sinal da velocidade e da aceleração, para dizer se é acelerado ou retardado. Observe aqui, ó, positiva a velocidade, enquanto que a aceleração é negativa. Então eu tenho um movimento retardado. Tá? Aqui, velocidade negativa e aceleração positiva. Veja que os sinais são diferentes, então eu tenho um movimento retardado. E finalmente aqui, ó, velocidade negativa e também aceleração negativa, eu tenho um movimento acelerado. Então, quando eu tenho sinais iguais, olha lá, quando A e V tem sinais iguais, eu chamo de acelerado. Quando os sinais forem diferentes, o movimento é retardado. E o sinal da velocidade indica se é progressivo ou retrógrado. Então, ó, velocidade positiva, né? O movimento é progressivo. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. O importante é perceber, né, que o módulo da velocidade, quando o movimento é acelerado, aumenta. Olha aqui, ó. O movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Ele pode aumentar positivamente ou negativamente, tá? E quando nós temos um movimento retardado, o módulo da aceleração, da velocidade diminui, tá? Então eu vou diminuindo a velocidade até o móvel parar e depois ele muda o sentido de movimento. Bom, vamos ver a função horária da posição do movimento uniformemente variado. Então, o que é a função horária da posição? Justamente a posição é a posição do móvel em relação ao meu zero, a minha origem, né? Vocês vejam que aqui, ó, eu tenho a minha origem, tá? Então, eu vou tendo a posição, por exemplo, inicial do móvel. Aqui eu também posso usar, é muito comum usar S em vez de X, tá? Então, é muito comum usar também S. Então, aqui, ó, é S0, né? E a posição final é S, tá? Então, esta equação, ela nos fornece a posição de um móvel a qualquer tempo. Então, esse X aqui é a mesma coisa que o S final, tá? E esse X0 é a mesma coisa que o meu S0. Ou seja, aqui eu tenho a posição final do móvel. No sistema internacional, a unidade é metro aqui, tá? A posição inicial do móvel é x0. Da onde ele sai, né? O movimento, da onde ele sai. Também aqui é metros, né? No sistema internacional, tá? A velocidade inicial do móvel, que é esse V0 aqui, né, pessoal? Então, a velocidade inicial é a velocidade que ele sai, né? O movimento. Ele pode sair parado. Se ele sai parado, então a velocidade inicial é 0. No sistema internacional, a velocidade é dada por metro dividido por segundo. Tá? Aqui é o tempo. Então, esse aqui é a minha variável independente. Tá? Eu estou variando o tempo. O tempo é a minha variável, tá? S, né? Variável. Tá? Esse cara aqui é variável e esse aqui é variável, o tempo, né? Aqui nós temos, então, o A, que é a aceleração, né? Do móvel.
a aceleração, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. E, de novo, o tempo, né? Então, essa aqui é uma equação do segundo grau e ela te dá uma curva em forma de parábola, né? Uma equação do segundo grau. Vocês aprenderam lá na matemática. E o gráfico é uma parábola. Nós vamos ver os gráficos mais adiante, tá? E vocês vão ver como é que funcionam esses gráficos. Então, o móvel pode ter por exemplo, se eu fizer um gráfico de S contra T, né? Então, são as variáveis, ó, S, que é o X, né? E T. Então, eu posso ter um gráfico assim, ó, crescente, uma curva assim, ó, ou uma curva decrescente. Uma curva assim, ó. Tá? Então, faz uma parábola. Função horária da velocidade. Agora, da mesma forma, né, gente, nós temos aqui, ó, o nosso referencial zero, que é a origem dos movimentos, né? Aqui é a posição zero, tá? Origem. Eu tenho uma velocidade inicial na posição inicial. Quando eu considerar essa posição inicial, quando eu começar a marcar o tempo, tá? Eu tenho que saber a velocidade que esse móvel estava, tá? E aqui, depois de ele percorrer uma distância S, né? Estiver na posição S, eu vou ter uma velocidade V, tá? Então, essa equação me fornece a velocidade a qualquer tempo. Então, esse V aqui, ó, é variável. Depende do tempo que tu escolher calcular, né? A outra variável é o tempo. Tá? V0 aqui, ó, a velocidade inicial é um valor numérico, é um número. Assim como a aceleração. Então, isso aqui é um gráfico, V igual a V0 mais AT, é um gráfico que nos dá uma reta. Aqui nós temos uma reta. Tá? Vocês viram em matemática, é uma equação do primeiro grau. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter a seguinte situação. Vamos supor que eu tenha V versus T. Tá? Um móvel saindo daqui, ó, e com a velocidade crescente. Ou com a velocidade com aceleração decrescente. Isso aqui seria uma reta, né? Isso é uma reta aqui. Tá? Então, essas duas equações são chamadas equações horárias, tanto da posição quanto a da velocidade. Outra equação que tem aqui no MRUV é a equação de Torricelli. É uma equação que é independente do tempo. Ela não depende do tempo. Quando vocês tiverem um problema que não envolver tempo, vocês podem usar essa equação. Tá? Ela relaciona, então, a velocidade final do móvel ao quadrado igual a velocidade inicial do móvel ao quadrado mais 2 vezes a aceleração versus a distância que ele percorreu, ΔX. Lembrando que esse ΔX aqui, o que é esse ΔX? É a posição final menos a posição inicial. Ou ainda, pode ser também representado como ΔS. É a posição final menos a posição inicial. Eu gosto mais de representar com S, mas tem provas que apresentam um X, então por isso que a gente trabalha as duas formas. Tá?
Então, essa fórmula relaciona as velocidades inicial e final com a aceleração e a distância. Então, ela é bem interessante, essa formulazinha aqui. Tá? Bem, vamos fazer um exemplo, então. Vamos supor que eu tenha um móvel com velocidade inicial igual a 6 metros por segundo e a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Esse móvel saiu da posição inicial 2 metros. Tá? Qual seria a função horária da posição desse móvel? Né? É aquela do x. Né? Então, vocês sabem, né? Viram lá, que a função horária da posição do móvel é x igual x0 mais v0t mais a sobre 2t ao quadrado. Observe o seguinte, que nessa expressão eu já tenho o x0 é fornecido, tá? O v0 é fornecido e a aceleração é fornecida. Só que aqui, pessoal, cuidado, hein? Aqui não é a aceleração, é a metade da aceleração que vem aqui, tá? Então, isso aqui é a metade da aceleração. Muito bem, então vamos escrever a equação. Observe, ó. É só substituir ali, né? Então, vocês têm aqui, ó, a posição inicial, a velocidade inicial 6 e a aceleração é 8, olha aqui, ó, dividido por 2 dá 4. Então, a equação horária das posições é x igual a 2 mais 6t mais 4t ao quadrado. Então, essa aqui é a equação das posições. Então, a equação horária das posições. E qual seria a equação horária da velocidade? Bom, da velocidade, né, vocês viram lá que a expressão geral é v igual v0 mais a vezes t. Observe que aqui vem o v0 normal e o a normal, né? Então, o v0 é 6 e o a é 8. Então, está aqui, ó, v igual a 6 mais 8t. Essa aqui é a equação horária das velocidades. Tá? Então, como a velocidade é positiva e a aceleração também, então o móvel está fazendo um movimento progressivo e acelerado. Ou seja, a velocidade, o módulo da velocidade dele vai sempre aumentar com o passar do tempo. Vamos ver o próximo. Analisemos a seguinte situação. Um corpo A está em movimento com a seguinte função. xa igual a 5 menos 3t mais 4t ao quadrado. Comparando com x igual a x0, então veja que aqui, ó, x0 é 5, né? v0 é menos 3, e aqui, ó, veja que aqui é a sobre 2, tá? É a metade da aceleração. Então, se a metade da aceleração é 4, então a aceleração é 8, né? Então, qual seria então, os dados do meu móvel? Então, vamos botar aqui os dados do meu móvel. Então, a posição inicial, né? x0 é igual a 5 o que, professor? Metros. Porque aqui, ó, tá no SI. No SI. Então, a velocidade inicial do móvel é menos
3 metros por segundo, né, que eu observo aqui, ó. E a aceleração, a metade da aceleração, né, é igual a 4. Tá vendo ali? Ou seja, o que quer dizer isso? Que a aceleração é 8. Então, sempre quando aparecer a equação horária da posição, aqui, ó, vocês cuidem que aqui é metade da aceleração, tá? Certo? Então, tem que cuidar para não errar isso aí, tá? Que é bem comum o aluno errar. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos, então. Os gráficos do MRV, então, como vocês podem ver aqui, né, posição contra o tempo, né, então eu tenho aqui, né, a posição com uma parábola crescente, né. Aqui o interessante é o seguinte, ó, à medida que tu passa uma tangente aqui na curva, em cada ponto, tu observa diferentes inclinações. Por quê? Essa inclinação aqui, ó, é a velocidade do móvel, tá? Então, essa inclinação indica a velocidade. Inclinação indica o sinal da velocidade. Quanto mais inclinado, maior. Então aqui, ó, a velocidade começa pequena, que é a inclinação, né? Começa a inclinação é 0 aqui, né? Depois vai aumentando, ó. Tá? Vai aumentando. Tá? Então aqui, o que está acontecendo, né? O módulo da velocidade está aumentando, tá? Então isso aqui é um movimento acelerado, né? Aqui nós temos o seguinte, ó, nós começamos com uma velocidade bem inclinado, vou diminuindo a inclinação, Então o que está acontecendo aqui, né? Eu estou com um movimento retardado, o móvel vai parar, tá? Então o sinal aqui da velocidade é negativo, mas bem inclinada a curva, uma velocidade alta negativa, e depois vai diminuindo, né? Quando a inclinação fica assim, ó, na horizontal, é porque a velocidade é 0. No gráfico de posição contra o tempo, aqui é posição contra o tempo, tá? Vezes o tempo. Então, sempre que tu tiver uma inclinação horizontal, tá? Bem horizontal, aqui ficou meio, né? Bem horizontal assim, a velocidade é 0, tá? Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau, né? Então, são parábolas, tá? Observe o seguinte, quando a curva parece uma boquinha assim, ó, tá? É que nem essa curva aqui, tá? O sinal da aceleração é positivo, ó, parece um bonequinho indo, então, aceleração positiva. Esse caso aqui parece um bonequinho chorando, né? Tá? Uma parte da boca chorando. Então, vocês podem pensar. Esse aqui também, né? Olha que a curva está para cima, então vocês veem que aqui também a aceleração é positiva, tá? Então aqui os dois estão com aceleração positiva, aceleração maior que 0, tá? Só que aqui eu estou com uma perna da parábola, né? A outra perna estaria aqui, e aqui a perna da parábola, a outra perna estaria aqui, tá?
Então, os dois gráficos com aceleração positiva. Vamos ver o próximo agora. Agora, os dois gráficos com aceleração negativa. Veja que agora a parábola, né, ela faz uma curva assim, né? Tá? Então, eu posso pensar nos dois casos aqui, ó, que eu tenho um bonequinho triste, né? Então, a aceleração é menor que zero nos dois casos, tá? Tanto nesse quanto nesse aqui. Aqui vale também aquela observação, né? Uma reta tangente à curva aqui, ó, me dá o sinal da velocidade. Vejam que aqui a velocidade é grande, depois vai diminuindo, diminuindo. Quando chega bem aqui em cima, ó, eu tenho uma reta paralela ao eixo T. Bem aqui em cima, a velocidade é zero. Ou seja, o móvel está mudando o sentido de movimento. Aqui, nesse pedaço até aqui, a velocidade é positiva. Veja que depois a inclinação muda, né, o sentido da curva, né? Então, a velocidade passa a ser negativa aqui. O outro gráfico também tem a mesma situação. Veja que a velocidade aqui é zero, né? Depois essa velocidade vai ficando cada vez mais negativa. Tá? Então aqui, no caso, a velocidade é zero, depois passa a negativa. Seria o outro pedaço desse gráfico aqui. Fazendo um gráfico conjunto, né, no mesmo... Fazendo um gráfico no mesmo eixo, poderia ser uma coisa assim, ó. Tá? Que posição e tempo. Tá? Então, bem aqui, como eu falei, né? A velocidade é zero. Aqui o sinal é positivo, porque a inclinação está para cima, e aqui a inclinação de qualquer ponto aqui está para baixo, então a velocidade é negativa. Velocidade positiva é progressivo, né? Esse pedaço é progressivo. Esse pedaço com velocidade negativa é retrógrado. Mas como a aceleração é sempre negativa nos dois casos, aqui, velocidade positiva, aceleração negativa, na primeira metade o movimento é retardado. E aqui, na segunda metade, o movimento é acelerado. Tá? Porque os sinais de aceleração em V são diferentes. Então, aqui vocês podem ver, os gráficos estão divididos, né? Então, aceleração negativa e velocidade positiva é o primeiro caso, né? E a aceleração, velocidade e aceleração negativa é o segundo caso. Bom, se você observar agora o gráfico da velocidade contra o tempo, ou ele é uma reta crescente ou uma reta decrescente. Se a reta for crescente, assim, ó, para cima, isso quer dizer que a aceleração é positiva. Tá? E se a inclinação for para baixo, sim, tá, ó, então a aceleração é negativa. Tá? Isso é um gráfico de V contra T, viu? V contra T. Então aqui vocês têm todos esses gráficos que são V contra T, ó, que aparece aqui embaixo. Então tu tens aqui, ó, esse primeiro gráfico, a velocidade é positiva, né? E a aceleração também é positiva, porque está inclinado para cima. Tá? Aqui o segundo gráfico, né? A velocidade é positiva, né? E a aceleração é negativa, está inclinado para baixo. Tá? Aqui a velocidade é negativa, a aceleração é positiva, está inclinado para cima.
e aqui a velocidade negativa, né? E a aceleração também é negativa. Está inclinado para baixo. Uma coisa interessante nesses gráficos de V contra T é notar que aqui, ó, a área debaixo dessa curva aqui, se tu calcular a área aqui embaixo, isso aqui é o ΔS, é tudo que o móvel andou, tá? Então, calcular a área embaixo da curva, eu tenho ΔS, tá? Então, se tu tiver um gráfico V contra T, a área debaixo da curva é a diferença das posições, o deslocamento do móvel. Então, um gráfico de V contra T, a área sob a curva, né, é o deslocamento do móvel. Ok? Uma coisa interessante é notar que aqui, ó, se tu lembrar da matemática, né, tu tem uma reta inclinada, certo? Com determinado ângulo em relação à horizontal, o ângulo θ. Tu pode formar um triângulo aqui, ó, tá, com esses dados. E a gente sabe que numa reta, né, essa inclinação aqui é dada pela declividade, que é a tangente do ângulo, né, desse ângulo da inclinação. Então a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Está aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é o cateto oposto? É ΔV. Tá aqui. Tá aqui, ó. O que é o cateto adjacente? É o ΔT. Tá aqui. Tá? Então, fazendo essa continha ΔV, que é essa alturinha, dividido pela largurinha, tu tem a tangente do ângulo, que é a tua aceleração. Essa própria tangente do ângulo é a aceleração do móvel. Tá? A tangente do ângulo é a aceleração do móvel. Tá? Bem tranquilo isso daí. Tá? Bom, queda livre, as equações são bem parecidas, né, para não dizer iguais, tá? Porque no movimento de queda livre, a aceleração é da gravidade, tá? A aceleração é da gravidade. Então, essa aceleração vale, próximo à superfície da Terra, praticamente quase 10 metros por segundo ao quadrado. O valor mais exato é 9,8. Tá? Nós, geralmente, aqui nas nossas contas, nós usaremos o valor de 10, né? Então, e a gente simboliza com o símbolo de G. Em vez de A, de aceleração, a gente coloca G. Tá? Então, é aproximadamente igual a 10, tá? Metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu largo um corpo em queda livre, ele acelera 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, a velocidade dele aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Tá? Nesse caso, né, temos que a posição é substituída pela altura. Então, a posição, o x ou s, a gente coloca o h nas equações. E a aceleração é a aceleração da gravidade, então a gente bota g. Tá? Então, as equações ficam bem parecidinhas. Então, para terminar aqui, né? Então, eu tenho a minha altura, minha posição vertical é a aceleração vezes t ao quadrado, né? Dividido por 2. Tá? A equação de Torricelli, considerando velocidade inicial igual a zero, fica assim, só que em vez de A, né, a gente coloca o G. Aqui no lugar do A, a gente coloca o G. E no lugar do S, a gente coloca o H. E finalmente, velocidade em função do tempo, V igual a V0 mais AT, fica V igual a V0 mais GT. Tá? Então,
o G vai aparecer aqui, ó. Essa parte de momentos queda livre a gente vai fazer depois alguns exercícios. Gostaria de mostrar para vocês, pessoal, umas animações que eu fiz com o Modelos, que é um programa que se utiliza para animações. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, né? Uma simulação de 4 móveis, né? Eu tenho um cachorro, um dinossauro, um carro e uma mulher correndo, com uma corredora. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os gráficos dos movimentos, das velocidades, e aqui os gráficos das posições. Tá? Eu coloquei as equações no programa e vou rodar para vocês verem. Então eu dei velocidade de posição inicial diferente para cada caso. Tá? Então vamos rodar para ver. Aqui o dinossauro Rex aqui, ó, eu dei velocidade constante para ele. E para a corredora também, né? Velocidade constante. Aqui vocês veem os gráficos sendo formados, né? Um carro também, eu dei aceleração para ele. E um cachorrinho também, que vai aparecer aqui no vídeo. As cores dos gráficos que vocês podem notar, tá? O azul é o dinossauro, aqui. O vermelhinho é o cachorrinho, tá? Rosinha é a corredora. E o roxo é o automóvel, é o fusquinha. Então a gente pode observar o encontro desses móveis, né? À medida que o tempo passa, a gente pode verificar o encontro deles, tá? Então o carro já passou a corredora, né? E agora o cachorrinho vai encontrar com o dinossauro. Nesse momento o cachorrinho ultrapassou o dinossauro. Então vamos interpretar isso tudo aí, né? Nos gráficos. Vocês observem aqui, ó, tá? O carro é o roxo, né? Ele está fazendo um movimento com aceleração negativa, né? E a velocidade também é negativa. Então o carro está vindo da direita para a esquerda. Vejam a parábola que ele forneceu, né? Ele cruza primeiro com o rosinha, que é a mulher corredora, tá? O primeiro cruzamento do carro, tá? Depois ele cruza com o azulzinho, que é com o dinossauro, tá? Depois eu tenho o dinossauro com a moça, tá? Se cruzam também na estrada. Depois eu tenho o carro cruzando com o cachorrinho. Finalmente o cachorrinho cruzando com a moça. E por último o cachorrinho cruzando com o dinossauro. Vejam que aqui aparecem as velocidades. Olha aqui, ó. Velocidade do dinossauro é constante. Vejam que o gráfico é uma reta horizontal, tá? Velocidade constante. A velocidade do cachorrinho, ele sai de zero e tem uma aceleração positiva. Então tá aqui, ó. Velocidade é uma reta, ó. V igual a V0 mais AT. Ó, equação de uma reta. Aqui nós temos o gráfico da moça. Tá? Ela tem velocidade negativa constante, ó, a marquinha rosa. E aqui o gráfico da velocidade do automóvel, fusquinha. Tá? Ele sai parado e parte com uma velocidade negativa de uma posição mais adiante no meu referencial. Então a gente pode voltar aqui e ver quando que eles se encontraram, né? Então vamos fazer isso. Vamos voltar aqui.
Então aqui nós temos o encontro do cachorrinho com o dinossauro lá, esse último encontro aqui, tá? Se encontrar na posição 1160 em 34 segundos, 34,4 segundos, tá? Voltando à minha animação, nós vamos ver que nós temos encontro do cachorrinho com a corredora agora, tá? Então aqui nós temos encontro do cachorrinho com a corredora. Então ele se dá bem nessa posição aqui, tá? Em 29,76 segundos e 918 metros. Depois nós temos o encontro, voltando mais, né? Nós temos o encontro do dinossauro com do cachorro com o carro. Não. Primeiro o cachorro com a mulher com o dinossauro. O encontro da mulher com o dinossauro é mais ou menos aqui. Então, nós temos encontro deles aos 23 segundos e 967 metros. Tá? E depois, então, o encontro do cachorro com o carro. O cachorro com o carro. Aqui. Vem nessa posição, vermelho com roxo. 24,4 segundos e 600 metros. Depois nós temos o encontro do cachorro com o dinossauro, né? Aliás, o dinossauro não, no cachorro com a moça. Deixa eu ver aqui o cachorro com a moça, tá aqui. O cachorro com a moça tá aqui, ó. O cachorro com a moça é bem nesse ponto aqui. 30 segundos e 880 metros. E depois, finalmente, então, o cachorro se encontra com o dinossauro. Bem aqui nessa posição. Com 34 segundos e 1.200 metros. Tá, pessoal? Então, por hoje é só. Obrigado por ter assistido a aula e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.